A gente está começando a gravação, então todos que não desejarem participar, mantenham o vídeo e o áudio fechados, tá? Porque quem se pronunciar durante a aula está aceitando os termos que a sua imagem e a sua voz podem ser usadas na videoaula. Pessoal, antes de eu começar, deixa eu só dar um anúncio aqui. O pessoal que está usando o Anok, tem e-mail da Sara. Peraí, eu acho que está aqui. Eu baixei aqui. Não estou achando aqui. A Sara e a Carla prepararam um material introdutório também para o Anok. Ou seja, tem para o Cocalc, tem para o Octave e agora tem para o Anok. Eu vou colocar no Ava mais tarde, depois da aula, tá? Então, quem está usando o Anok também agora tem um tutorial inicial para começar. Só a aula de hoje, a gente vai lidar com a aritmética de pontos flutuantes. A gente começou a ver sistema de ponto flutuante na última aula. Nós comentamos como um computador representa um número real, né? Não é da mesma forma que um número real é representado no papel, porque o computador tem memória finita. Então, nem todos os números reais podem ser representados. Ele tem um sistema que armazena muitos números, e se você tiver que trabalhar com um número que não está contido nesse sistema, o que você faz é aproximar esse número por um número que está lá naquele sistema. Ou você trunca o número que não está lá e usa um número próximo lá, através de um truncamento, ou você arredonda para um outro número que está lá, né? Eu quero mostrar hoje esse efeito prático. Eu quero mostrar esse efeito de trabalhar com números em ponto flutuante, o que efeitos práticos isso pode ter quando você faz contas no computador. Eu vou pedir para vocês me acompanharem, eu vou fazer isso aqui no Octave, mas eu peço que vocês façam no Cocalc ou no Anok. Tentem me acompanhar, abram uma plataforma de cálculo de vocês, o Cocalc, o Anok ou o Octave. Dá para ler aqui? A fonte está no tamanho bom? Vamos olhar essa conta que eu estou mostrando aqui. A gente vai pegar no Octave e vai definir 4 variáveis. A, B, C e E. E como é que a gente vai definir elas? O A é 4/3. O B é A menos 1. Ou seja, o B foi definido em termos do A. O C é definido em termos do B, como C igual a 3B. E o E é definido em termos do C. O E, então, é 1 menos C. Vocês podem ver que esse último número aqui depende de todos os demais, né? Vamos fazer essa conta em aritmética exata? O E é 1 menos C. O C é quem? É 3B? Então o E é 1 menos 3B. O B, por sua vez, é A menos 1. Então isso aqui é 1 menos 3 vezes A menos 1. E o A é 4/3. Então isso fica igual a 1 menos 3 vezes 4/3 menos 1. Agora vamos fazer essa conta aqui. É 1 menos 3 vezes 4/3 é 4. Então dá menos 4 aqui. 3 vezes menos 1 é menos 3. Com o menos daqui fica mais. 1 menos 4 mais 3 dá 0, né? Eu quero fazer essa conta com vocês no Octave. Vamos me acompanhar? A gente vai digitar esses comandos que vocês estão vendo aqui no Octave. Eu vou começar colocando um format long para mostrar muitos dígitos. O A é o quê? 4/3. Vocês estão me acompanhando aí no Cocalc, no Anok, no Octave? O B era quem? A menos 1, né? O C era 3 vezes B, né? E o E era o quê? 1 menos C. A gente sabe que isso aqui tem que dar 0, né?
Deu zero? Não. A gente está vendo 2,22 vezes 10 a menos 16. Então, 10 a menos 16, isso aqui é o quê? Um número assim, é um número próximo de zero, não é? Mas ele é zero. Esse número aqui é zero. Oi? Não, vou ver se você não errou alguma coisa para cima. Ele tá dando 100. Você botou o format long? E ele tá dando no E0? É só questão de visualização. Ele é esperto, então aqui, em vez de botar 0,99, ele sabe que isso aqui veio de uma conta que deveria dar 1, porque isso aqui deveria dar 1, né? Aí ele mostra como 1, tá? Ou a maneira, quantas casas tá exibindo, quantas casas decimais na sua tela? Se você tiver com poucas casas, ele vai dar 1 mesmo. Não, então é porque a sua versão é esperta, é isso que está acontecendo, ou porque essa conta, o valor exato dela seria 1, né? Mas aqui a gente está vendo que não está dando 1, está dando 0,9, um monte de 9 e um 8 no final, né? Uhum. Isso aqui é um número muito próximo de zero. Quando a gente faz contas com ponto flutuante, pessoal, o que esse exercício aqui tem o propósito de mostrar para vocês é que quando a gente faz conta com ponto flutuante, é praticamente impossível você obter zero como resposta. Você pode obter zero exato se você fizer algo assim. Mas quando esse zero é decorrente de contas com números com muitas casas decimais, o que vai acontecer é que você vai obter algo muito próximo de zero, mas não igual a zero. Por quê? Na última aula a gente viu que, em geral, os números reais, quando são representados em ponto flutuante, eles não têm uma representação exata. Eles têm representação aproximada, né? Por quê? Se você pensar lá a reta dos pontos, o sistema de ponto flutuante, F, ele não tem todos os números reais, né? Ele tinha alguns, eles eram espaçados assim. Quando eu tento colocar lá um número que não está no sistema, ele vai representar ele de maneira aproximada, ou por esse aqui, ou por esse. Vai escolher se é esse ou esse, dependendo se você usa critério de truncamento ou de arredondamento. Vamos olhar esses números aqui que eu trabalhei. O primeiro número é 4/3, não é? 4/3, ele é o quê? 4/3, ele é 1 mais 1/3, não é? 1/3 é dízima, não é? Eu tenho como guardar uma dízima de maneira exata? Isso aqui é 0, 3, 3, 3, 3. Eu tenho como guardar os infinitos 3 aqui? Não. O que ele faz, então? Em algum momento ele cortou aqui e jogou a informação fora, não foi? O erro dessa informação, essa informação que foi jogada fora, é a que fica faltando para que isso aqui desse zero exato. Porque você teve um pequeno erro nessa conta aqui, esse erro se propaga pelas demais contas e no final ele acaba dando algo não igual a zero, mas próximo de zero. Tá claro por que isso aqui dá 2,2 vezes 10 a menos 16 em vez de dar zero? Tá?
Vamos adiante, então. Operações de quatro operações aritméticas, né? Adição, subtração, multiplicação. Como elas são executadas? Vocês sabem se eu pegar o número 3, a hora que eu for colocar ele num sistema de ponto flutuante, a representação dele em ponto flutuante vai ser algo assim, né? Uma mantissa vezes uma base elevado a um expoente. A forma da gente pegar o número x e o número y e operar com eles no computador é o seguinte. Primeiro, eu calculo a representação do x. Eu coloco o x em ponto flutuante. Nesse processo, ele pode perder informação, né? Porque eu posso precisar truncar ou arredondar. Depois eu pego o y e coloco ele no computador. Então eu pego a representação em ponto flutuante nele, e aqui também está sujeito à perda de informação. Eu vou somar esses dois números que já podem ter perdido informação e vou tomar a representação, vou pegar o float do resultado. Tem aqui 3 processos envolvidos na adição que podem causar imprecisão. O quê? Representar o número x pode perder a precisão dele, pode tirar a informação dele. Representar o y e representar o valor da soma. Tá? A mesma coisa vale para subtração, para multiplicação e para divisão. Vamos ver um exemplo aqui? Imagine que eu tenho esse sistema de ponto flutuante que está aqui. Ele decimal e os expoentes podem correr entre menos 1022 e 1023. É um sistema bem próximo de um realista, exceto por isso aqui de 4 dígitos. Um sistema realista teria 16 dígitos aqui. E essa mesma faixa de expoentes. Eu vou pegar o número x, que é igual a 9.370, e o número y, que é 12,2. Vamos representar esses números aqui nesse sistema. Para botar esse número aqui com 4 dígitos, eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou deslocar ela 4 casas para cá. Então vai ficar 0,9370 vezes 10 à quarta, porque eu tenho que multiplicar esse número fracionário aqui por 10 à quarta para dar esse, né? E esse aqui eu vou multiplicar, eu vou jogar vírgula para cá 2 vezes, então eu tenho que multiplicar por 100 para essa fração aqui, vezes isso, dá isso aqui. Concordam comigo? Tem alguma dúvida até agora? Repara o seguinte, para converter esses números de real para ponto flutuante, eu não perdi informação nenhuma, né? Eu não tive que jogar nenhum dígito fora, nem no x, nem no y. Isso é bom, então. Daquelas 3 potenciais fontes de erro que eu tinha na operação, eu não incorri em nenhum erro, nem aqui, nem aqui. Agora vamos fazer a soma. A soma em ponto flutuante eu vou pegar a representação em ponto flutuante dos dois números, vou somar elas, e depois eu vou tomar a representação em ponto flutuante do resultado dessa soma aqui. Para somar esses dois números, se os dois tivessem potência 10 ao quadrado ou os dois tivessem potência 10 à quarta, era só eu botar isso ou isso em evidência, somar as duas mantissas e pronto. Não é? Mas esse não é o caso aqui. Eles têm potências diferentes. O que eu vou ter que fazer, então? Eu vou ter que colocar eles na mesma potência. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse número aqui, e em vez de 10 a 2 aqui, eu quero colocar 10 à quarta. Para isso, eu multiplico aqui por 10 ao quadrado. Aí esse 10 ao quadrado com esse 10 ao quadrado aqui vai dar um 10 à quarta. Mas para manter a igualdade, eu tenho que dividir por 10 ao quadrado. Essa divisão por 100 aqui, o que ela vai fazer é introduzir 2 zeros aqui depois da vírgula, né? E eu fico com isso aqui, ó. 0,9370 vai colocar essa mantissa aqui dentro do parênteses, e o 0,1272, quando eu colocar ele vezes 10 à quarta, eu vou ter que introduzir 2 zeros aqui,
e eu vou ter essa nova mantiça aqui. Eu vou pegar essa mantiça e essa e vou somar. E quando eu fizer isso, a mantiça que eu vou ter é essa aqui, vezes 10 à quarta. Agora eu falei que você, depois de somar os dois números em ponto flutuante, tem que representar em ponto flutuante o resultado da soma. Esse nosso sistema de ponto flutuante aqui, ele tem 4 dígitos, né? Esse número aqui, essa mantiça aqui, tem quantos dígitos depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho memória nesse sistema de ponto flutuante para guardar esses 6 dígitos, pessoal? Me respondam, por favor. Tenho? Não, não tenho. Não tenho por quê? Eu só consigo guardar 4 dígitos, né? Como é que vai ficar o resultado disso aqui, então? Se eu usar truncamento, como é que eu vou representar esse número aqui? E se eu usar arredondamento? Ficou faltando a informação aqui, não foi? Se eu usar truncamento, vai ser 0,82 vezes 10 à quarta. E se for truncamento? Perdão, se for arredondamento? 0,938,3, né? Porque tem um 7 aqui, esse 7 vai aumentar uma unidade no anterior. Vezes 10 à quarta. Oi. Sim. Não, a gente faz pelo maior. Por que a gente faz pelo maior? Porque se eu colocasse aqui 10 ao quadrado, o que poderia acontecer? O que teria que acontecer aqui? Eu teria que... Como é que eu transformaria esse 10 à quarta em 10 ao quadrado? Eu ia dividir ele por 10 ao quadrado, mas eu tenho ao quadrado também. O que ia acontecer aqui eu multiplicar por 10 ao quadrado? Nisso aqui. Eu ia ter que colocar esse 10 ao quadrado aqui junto com isso aqui, não é? O que ia acontecer? Eu ia ter que voltar essa vírgula para cá. Então, essa mantiça aqui ia sair do formato 0, alguma coisa, entendeu? Ela ia virar o quê? 93,70, não é? Aí, eu ia ter problema nessa soma, né? Eu quero somar a mantiça com 0, alguma coisa, 0, alguma coisa, né? Por isso que tem que ser, a gente tem que colocar para o maior, entendeu? Ficou claro? Tá. Vamos fazer o produto agora. O produto é, eu vou pegar essas representações, vou multiplicar elas e depois tomar a representação em ponto flutuante do resultado. Então, esse número aqui vezes esse número aqui. O 10 a 4 e o 10 a 2 vão virar 10 a 6, né? E essa mantiça vezes essa vai dar isso aqui. Quantos dígitos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos eu consigo guardar? 4. O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa de antes, arredondar ou truncar, né? Se eu truncar, percebo que essa informação é jogada fora. E eu tenho 0,1191 vezes 10 a sexta. Agora, se eu arredondar aqui um 8, esse 1 vai virar 2, né? E eu tenho isso aqui. Concordam comigo? Vamos olhar as contas que a gente fez aqui? Em aritmética exata, se eu pegasse esse número aqui e somasse com esse, o resultado seria esse.
e o produto seria esse. Quando eu usei truncamento, o resultado que eu obtive foi esse aqui, né? Que número é esse aqui? Isso aqui é a representação computacional dessa soma, não é? Que número é esse, pessoal? Se eu multiplicar por 10.000 essa fração, vai dar o quê? Vai virar 1, 2, 3, 4. Vai dar 9.382, não é? Tá vendo essa parte fracionária aqui? O que aconteceu aqui? Eu perdi a informação dessa parte fracionária, não foi? E esse produto aqui vai dar o quê? R$119.100, né? Olha quanta informação eu perdi aqui. Eu perdi quase 100 unidades, né? Aqui nesse exemplo, eu só consigo armazenar 4. Eu construí o meu sistema assim, né? Esse computador hipotético aqui que eu tenho no exemplo, ele só consegue guardar 4 dígitos. Então, por isso que eu só consigo armazenar 4. No computador de vocês, dá para botar 16 dígitos. Mas não dá para botar mais. Então, esse efeito que a gente está vendo aqui de perda de precisão acontece também. Ele não vai ser tão grosseiro quanto esse aqui do exemplo, mas ele ocorre. E se eu faço muitas contas em sequência, cada uma carregando um pouquinho de erro, depois de alguns bilhões, trilhões de cálculos, pode ser que isso comprometa o resultado todo, entendeu? Por isso que isso aqui é importante, a gente tem que prestar atenção. Então tá aqui, ó. 9.382 é diferente do 9.382,72 e 119.100 é diferente de 119.186, né? 0,4. Se eu usasse arredondamento, como é que ficaria isso? 9.383. O erro no arredondamento também teria um erro, né? Mas isso aqui está mais próximo disso do que esse aqui, né? O erro no arredondamento é menor. E entre a adição e a multiplicação, vocês estão vendo que o erro que a multiplicação incorre é muito maior, né? A operação multiplicar tende a amplificar muito mais os erros de ponto flutuante, de representação do ponto flutuante, que os erros de adição. Vocês estão vendo que o erro aqui é bem mais grosseiro do que no da adição, né? Agora, se vocês lembrarem lá, a soma em ponto flutuante é algo assim, né? Lá atrás eu falei o seguinte, quando você faz essa soma, você pode ter 3 potenciais fontes de erro, né? Quais? A representação do x pode ser errada, pode ser aproximada, a representação do y pode ser aproximada, e o resultado da soma pode ser aproximado. Nesse exemplo que a gente acabou de fazer aqui, a representação do x era exata, a representação do y era exata. O que causou esses erros foi só o quê? Foi só representar o resultado da soma, né? Então, em geral, operações de ponto flutuante nunca são exatas. Sempre tem um errinho lá na 16ª, 15ª casa decimal. Até quando você representa números de maneira exata. Tá? Se você fizer uma análise teórica rigorosa aqui, dá para ver que, apesar de sempre ter esse erro, quase sempre, quando não tem um erro, esses erros não são grandes. Esse erro aqui, você tem o resultado disso aqui dando um número que é o valor exato vezes um certo fator multiplicativo que depende desses épsilons aqui. E esses épsilons são coisas pequenas, são coisas que são limitadas superiormente pela precisão da máquina, que é aquele número pequenininho que a gente viu na aula passada, né? Aquele épsilon do Octave. Então, apesar de sempre ser errado, num sistema de ponto flutuante realista, isso não tem grande potencial de comprometer as operações mais simples que a gente faz. Tá? Só que esses erros aqui, o que eles comprometem é a propriedade associativa e a propriedade distributiva
das operações aritméticas. Você não tem associatividade e não tem distributividade em termos de máquina. Se você mudar a ordem dos parênteses, muda o resultado. É claro que pode ser uma mudança que seja imperceptível. Se for lá na 15ª casa decimal o resultado, provavelmente você não vai notar. Mas você tem que ter em mente que operações aritméticas no computador não são iguais a operações aritméticas no papel, tá? Você tem um pouco de diferença. Aí para pensar, um erro lá na 15ª casa decimal nunca vai atrapalhar a minha vida, não. Eu estou trazendo aqui alguns casos para comentar com vocês, para mostrar que não é bem assim não, tá? Em 1982, eu tenho certeza aqui que acho que nenhum de vocês era nascido, nem eu era nascido nesse ano. Talvez alguém seja, mas a maioria de vocês não eram nascidos nesse ano. A Bolsa de Vancouver, a Bolsa de Valores de Vancouver no Canadá, ela estava registrando 10 mil pontos. E ela tinha aqui 3 casas decimais depois da vírgula, tá? Ela media o índice assim. E a tendência, aparentemente, era de alta. Estava em 1000 com uma tendência de alta. Em 1993, no final de 83, novembro de 83, ou seja, você tinha aqui quase 2 anos depois, a Bolsa tinha caído para 524,811 pontos. Mas isso estava causando uma certa desconfiança, porque os analistas de mercado tinham a impressão, pelo fechamento das bolsas, dos índices, etc., pela tendência do mercado, eles tinham a impressão que a tendência da bolsa era subir, mas ela só estava descendo. Quando foram olhar um pouco a risca, eles descobriram o seguinte: o que estava causando essa queda do índice era o arredondamento aqui só com 3 casas decimais. Eles faziam... o índice era corrigido todo dia, né? E eles estavam corrigindo isso, eles estavam fazendo essas operações só com 3 casas decimais. Os valores que vinham depois dessas 3 casas decimais, eles jogavam fora. O que aconteceu aqui? Os erros se acumularam e fizeram a bolsa cair praticamente a metade, né? Quando você tem aqui quase uma queda de 50%. Quando isso foi percebido e fizeram a correção com o histórico para trás, em vez de quase 50% de prejuízo, o índice foi corrigido para 10% de lucro, né? Você tem quase 10% de lucro aqui. Então, quanta gente perdeu dinheiro nisso aqui? Achou que o papel estava em baixa, acabou vendendo, quando teve uma informação errada do mercado de ações e acabou perdendo dinheiro. Não se tem estimativa de quanto dinheiro as pessoas perderam aqui. Muito mais grave do que isso foi em 91. 91 já era nascido, eu acho que alguns de vocês talvez, a maioria eu acho que não, né? Em 91 teve a Guerra do Golfo Pérsico. Teve um confronto no Iraque. O Iraque invadiu o Kuwait e uma coalizão internacional enviou tropas para lá para tomar o território que foi conquistado de volta. Acho que vocês conhecem essa história. Então, teve um conflito estúpido. E o que aconteceu no meio desse conflito? As tropas do Iraque disparavam mísseis nas tropas da coalizão internacional. Só que a coalizão tinha uma bateria antiaérea, tipo essa que vocês estão vendo aqui, para proteger os quartéis. Quando vinha um míssil do adversário, eles disparavam esse escudo antiaéreo aqui que interceptava os mísseis adversários. O que aconteceu é que esse sistema aqui ficou operando por muitas horas e o sistema de orientação dele usa ponto flutuante. Depois de algumas horas de uso, o sistema de orientação dele, os erros de ponto flutuante que foram se acumulando nas contas, desorientaram o sistema de orientação. Então, esse sistema de orientação aqui errou um alvo, uma hora que vinha um míssil. O que aconteceu? O míssil caiu na base e matou 28 soldados. Então, numa situação extremamente limite, um erro desses com operações de ponto flutuante pode custar vidas, tá? Porque se você tiver um sistema de engenharia que uma falha dele possa comprometer a vida das pessoas, falhando porque porque os erros de ponto flutuante comprometeram os cálculos do programa, é gravíssimo. E isso tem precedente, tá? Um terceiro exemplo aqui, e esse aqui é legal de vocês procurarem no YouTube, porque tem um vídeo, eu posso até ir no vídeo aqui.
Foi em 96. Em 96, em junho de 96, um foguete Ariane 5 estava levando carregamento, estava levando um satélite para o espaço, e o que aconteceu? Erros de ponto flutuante também comprometeram o sistema de orientação do foguete. O que aconteceu? O foguete perdeu o controle e explodiu. Entre o prejuízo com o foguete, com a carga que ele carregava, foi um prejuízo de $500 milhão. Tá? Em 1996, $500 milhão lá naquela época vale muito mais que $500 milhão hoje, né? Deixa eu procurar aqui. Eu acho que eu consigo achar esse vídeo aqui do Ariane 5 explodindo. Deixa eu ver se eu acho um vídeo mais curto aqui. Pessoal, em última instância, esses erros das operações de ponto flutuante podem ser muito catastróficos. Só entender, mas um errinho tão pequeno desse, 15ª casa decimal, tá. Se você fizer trilhões de contas, esses erros vão pagando cada vez mais para frente, né? Eles vão vindo cada vez para casas decimais mais altas. Pode ser que uma hora eles comprometam o resultado das contas que você precisa. Onde é que eu vou ter uma aplicação que faz trilhões de contas? Na primeira aula, eu mostrei alguns softwares de análise, lembra? De engenharia. Aqueles problemas lá que envolvem sistemas lineares muito grandes, aqueles problemas de análise do foguete, lembra? Da análise do carro colidindo. A quantidade de contas envolvidas numa rodada de um software daquele é muito mais do que trilhões. Tá? Então, esses erros podem acontecer no dia a dia. Aqui, por exemplo, o sistema de controle de um foguete como esse aqui também faz muito mais do que trilhões de contas. Então, trilhões de contas é uma coisa muito banal para um computador hoje em dia, tá? Um computador típico que a gente trabalha hoje, ele faz centenas de bilhões de contas por segundo. Então, você vê que fazer trilhões de contas não precisa de tanto tempo assim, não. Alguns poucos segundos ele faz trilhões de contas, tá? O próprio funcionamento do sistema operacional demanda isso. Pessoal, para vocês pensarem, tem dois exercícios aqui. Dois exercícios teóricos. Eu dou um sistema de ponto flutuante e digo que ele usa truncamento. Eu peço para vocês verem qual é o resultado dessa conta aqui nesse sistema. E o segundo exercício eu dou um sistema mais realista, é o E3E754,
o equivalente decimal, não, ele binário aqui. Eu peço para vocês explicarem, porque a maioria dos dispositivos eletrônicos que usam esse sistema aqui, aquela conta que a gente fez na aula passada dá errado, tá? Então é isso. Perguntas? Perguntas, pessoal?